bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, qualquer aparelho que você esteja na condição de conseguir, tá? Me acompanhar. Quero falar contigo só uma paradinha. Sabe o que eu vou falar contigo? Que hoje a gente está aqui para falar do módulo 5 da Geografia 2, jovem. Essa Geografia 2 que está aí é aquela geografia humana, beleza? E esse módulo é uma continuação do da geografia urbana. Na semana passada a gente falou sobre a geografia urbana no módulo 4 e aí hoje, ó, tá aí contigo para falar do módulo 5, para falar sobre os problemas sociais e ambientais do modo de vida urbano, beleza? Então é na verdade uma complementação daquele módulo 4. Alegria? Então vem contigo que vai dar tudo certo, tá? Galera, primeiro item aí que é bem problemático, tá? É a formação do lixo, beleza? Urbano, né? A formação do lixo, a população ela vai produzir uma grande quantidade de lixo e aí você vai ter a formação de grandes depósitos, né? Depósitos, né, de lixo, muitas vezes de maneira irregular e às vezes também de maneira regular. Esse lixo pode ser domiciliar, industrial, hospitalar, tecnológico, ou seja, eu tenho diferentes tipos de lixo e posso, né, colocá-los ou no lixão a céu aberto, né, como é geralmente colocado nas partes mais pobres do mundo. Eu pego o lixo sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhuma incineração e simplesmente o coloco, né, a céu aberto, o próprio nome já diz. Ou quando eu tenho algum tipo de tratamento desse lixo, quando ele é tratado da maneira correta, eu encaminho para o aterro sanitário, né? Muitas zonas têm esse aterro sanitário, mas geralmente não chega todo o lixo para esse espaço, né? A formação dos lixões ela acaba trazendo alguns problemas para a gente, tá? Acaba trazendo o problema de a transmissão de doenças, né? A contaminação do solo através, né, do chorume, né? Aquele líquido que escorre pelo lixo e pode contaminar até o lençol freático, até a água. Você tem aí a proliferação de vetores de doenças, né, como mosquitos, ratos, né, qualquer tipo de problema associado à transmissão de doenças. Então, na verdade, o lixão ele é muito ruim para a nossa vida, né, em sociedade e é muito característico de zonas pobres do mundo. Não sei se você lembra daquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Você tem lá, né, várias cenas onde as crianças ficam vivendo no meio do lixo, né? Aqui, né, no nosso Rio de Janeiro é muito famoso o lixão do Jardim Gramacho, né? Representa uma zona onde era um lixão a céu aberto, né? Segundo, né, algumas pessoas houve uma mudança, né, para tentar transformá-lo num aterro sanitário, mas o fato é que ainda, né, precisamos promover algumas mudanças, não só em Gramacho, mas em outras zonas, né? Você tem um aterro também lá em Adrianópolis, Nova Iguaçu. Você tem alguns exemplos aí de tentativa de tratamento do lixo em Babi, Belfor Roxo. Ou seja, tem vários, né, exemplares, né, em Seropédica, um aterro também muito importante no nosso estado. Ou seja, nós temos aí exemplos, mas esse lixo urbano não é tratado da maneira correta, beleza? Outra característica que nós temos aí são problemas ligados à moradia, tá? Que são os tais aglomerados subnormais, beleza? O processo de favelização, que a gente não fala muito nesse módulo, por quê? Porque o processo de favelização ele é muito mais amplo, então geralmente se fala em outros momentos, não nesse momento específico, beleza? Nós temos também alguns problemas climáticos, né, como a ilha de calor. A ilha de calor geralmente representa um aumento da temperatura nos grandes centros urbanos, zonas muito centrais, onde eu tenho muito prédio, onde eu tenho muita poluição, onde eu tenho muito ar-condicionado, muita fumaça de automóvel, muita poluição industrial, eu tenho, né, um aumento da temperatura. Aquela clássica cena de você, né, no dia 24 de dezembro, olha aí que maravilha, você procurando um presente para alguém, aquele calor muito alto, muito grande, você olha para o horizonte assim, vê aquela fumaça subindo, né, calçadão da tua cidade, poxa, 18 milhões de pessoas naquele espaço, aí tu fala, que isso, jovem? Então, ilha de calor, show, zonas centrais, zonas urbanas apresentam uma quantidade de calor maior, então você sente uma temperatura mais alta. Isso você repara quando você viaja para o interior do estado. Tu vai lá para o interior do estado visitar teus familiares, aí quando tu chega lá de dia, tá calor igual tá aqui. Aí tu fala, pô, o professor de geografia me enganou,
Pô, o PG me enganou, falou que tem ilha de calor aqui, mas não tem não. Tem sim, jovem. Sabe por quê? Porque quando chega a noite, tu repara que lá faz um frio mais intenso. Ou seja, lá o processo de ilha de calor não está funcionando. Por quê? Porque ele não é uma zona central onde você tem as mesmas características do que aqui. Belezinha? Aquela clássica característica que você vê na tua casa, como, poxa, aquele dia de verão muito quente, tu chega próximo da parede da tua casa e, poxa, tu sente o calor da parede. Por quê? Porque recebeu o calor o dia inteiro. Show, nem? Ilha de calor, esse aumento da temperatura. Geralmente, como é que vem na prova isso, PG? Vem assim, ó. Olha que maravilha. Você tem esqueminhas te mostrando, olha lá, que nas zonas urbanas você tem um aumento da temperatura exatamente pelo fato de termos o quê? Uma concentração maior de prédios, uma poluição maior, automóveis. Então, geralmente, você tem esse processo de ilha de calor. Na zona rural, isso não vai acontecer. Você tem uma influência menor desse processo, por quê? Porque lá tem as árvores, né? Você tem a transpiração das árvores gerando uma ilha de frescor, que no caso é o contrário da ilha de calor. Belezinha? Outra forma de aparecer na prova PG é assim, ó. Que maravilha para você. Um gráfico aí, ó, mostrando para você o que nas zonas centrais da cidade, ó, a temperatura aumenta, essa linha representa a temperatura, beleza? E quanto mais você se afasta da zona central, repara que a linha vai caindo, representando para você o que? O processo de ilha de calor ele ocorre aonde? Nas zonas centrais da cidade, né? Nas zonas mais distantes, essa linha tende a diminuir. E é assim, com esse gráfico, assim, geralmente, que aparece na tua avaliação. Alegria, né? Mistério zero. Aí, ó, chuva ácida, isso aí você aprende na aula de química também. O processo de chuva ácida é muito característico das principais cidades industriais do mundo por conta da poluição, principalmente aquelas que utilizam carvão, né? Especificamente a China, né? Alguns países europeus e Estados Unidos. Isso aí também tem a ver com aquela parte química, né? Quando você queima, né, o combustível fóssil, além de emitir o CO2, você também libera o SO3, né, óxido de enxofre, e também o NO2, óxido de nitrogênio. E aí essa combinação com a água gera H2NO3, ácido nítrico, e H2SO4, ácido sulfúrico, reação de adição. Então, ó, quando você tem essa adição formada, a água da chuva ela tem o pH reduzido, ele fica ácido, e aí você vai ter o que? A contaminação e a corrosão de alguns pedaços das zonas urbanas. Os monumentos vão ficar todos corroídos, você vai ter a água, né, dos lagos, dos rios sendo contaminada com essa chuva ácida, pode também gerar problemas para a vida que depende daquela água, ou seja, a chuva ácida é muito ruim, gerada por essa reação química que acontece lá na atmosfera, na nuvem, né? Belezinha? Aí você tem aí uma imagem te mostrando isso também, ó. Você tem, né, a geração, né, desses óxidos, né, que combinados com a água geram os ácidos que atrapalham a nossa vida aí. Belezinha, né? Aí você tem ó, um outro exemplo também, esqueminhas, sempre vem esqueminhas, tá? Quando se fala sobre esse assunto, beleza? Olha lá, vapor de água nas nuvens, somadas à emissão aí, né, dos nossos queridos gases, isso vai gerar problemas, porque a água vai ficar mais ácida. Alegria pura? Belezinha. E aí, ó, inversão térmica é um outro processo climático aí, ó, que acontece quando existe a formação de uma camada, né, na atmosfera com uma temperatura menor na parte de baixo, beleza? Invertendo a variação natural, beleza? Vou te explicar aqui melhor com a imagem. Olha a imagenzinha aí, ó, para você. O que vai acontecer, jovem? O ar frio, ele tende sempre a descer, porque o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Então, qual é a lógica natural? O ar frio tende a descer e o ar quente tende a ascender. Aí tu fala assim, pô, PG, mas o fluxo normal está mostrando aí o quê? Que o ar frio está em cima. Então, ele fica estacionado em cima, vamos colocar assim, porém ele tende a descer por sua densidade. E o ar quente que está lá embaixo, ó, mais próximo da gente aqui, poluição, lembra? Calor, muito mais concentração populacional, prédio. O ar quente que está aqui embaixo, ele tende a ascender. Por quê? Porque ele tem, né, uma densidade menor. Então, o natural é ficar assim. Olha aí que maravilha. Você tem o ar quente lá embaixo, um ar frio mediano no meio e o ar frio lá em cima.
e esse processo aí de circulação, né, de convecção do ar, beleza? O ar frio tendendo a descer. Só que aí às vezes acontece o quê? A inversão térmica, que é o quê? Existe uma camada de poluição que bloqueia a circulação desse ar. E aí o que acontece? O ar frio fica aprisionado lá embaixo. Olha que maravilha. Ele fica lá embaixo, próximo da gente aqui, geralmente junto com a poluição. Aí sabe o que acontece? Pessoas com problemas respiratórios sofrem muito nesse período de inversão térmica. O ar frio fica embaixo e o ar quente fica em cima dele, beleza? E mais acima, obviamente, mais ar frio. Só que isso aí, galera, acontece, sabe como? Isso aí acontece e acaba trazendo algumas características bem legais, né? Interessantes, vamos colocar assim. Por exemplo, isso acontece muito no inverno, beleza? E é típico de grandes cidades, né? Porque são cidades que têm um nível de poluição maior do que zonas pequenas, né? Cidades pequenas, belezinha? Isso é muito comum em São Paulo, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, capital, são cidades mais desenvolvidas, que têm mais poluição. E aí acontece o seguinte, de manhã cedo, quando amanhece o sol, só que continua nublado por bastante tempo. Fica nublado, você vê uma pontinha do sol lá, né, no meio das nuvens, e aí depois de um tempo aqui abre o sol bonitão para você poder aproveitar o dia, né, e a praia se você quiser. Mas qual é a ideia? A ideia da inversão térmica é o ar frio sendo aprisionado embaixo e gerando aí redução de temperatura para quem está ali. Tranquilidade? Inversão térmica. Aí você tem o último item, que são as enchentes, muito características de zonas tropicais, galera. Isso aí não é típico só do Brasil, não, tá? Mas acontece aqui porque existem fatores que não são só climáticos, beleza? No caso aí nosso, nós temos algumas características, né? Quando você tem a chuva aqui no território brasileiro, existem alguns itens, como por exemplo, a impermeabilização dos solos, o popular asfalto, né? Que dificulta a infiltração da água, né? Como assim, PG? Simples. Em alguns países do mundo, países europeus, por exemplo, se coloca um asfalto que consegue absorver a água. Não é o caso nosso, tá? Tem lugar que nem asfalto tem, beleza? Então, qual é a lógica? Quando eu tenho o asfalto impermeabilizando o solo, a água precisa escoar pela galeria pluvial, né? Aquela galeria que foi construída para poder escoar a água da chuva. O problema é que essa galeria muitas vezes está o quê? Entupida de poluição, beleza? Tá cheio de quê? De detritos, tá cheio de sacolas plásticas, tá cheio de embalagem de biscoito, garrafa, lata, folha, e isso acaba entupindo essa galeria, promovendo também as enchentes, tá? Outra característica importante é que muitas vezes se constrói na margem do rio. O rio tem uma dinâmica natural, né, de ocupação do espaço, ele tem épocas de cheia e épocas de seca, de vazante, ou seja, tem épocas que ele está maior e tem épocas que ele está menor, e aí quando você ocupa essa margem do rio, eventualmente parece que ali não tem, o rio não vai até lá, só que tem épocas do ano que chove mais, o rio transborda e aí causa problemas, tá? Como você pode ver aí nessa imagem, existe uma zona que fica na beira do rio chamada planície de inundação. Isso significa o quê? Quando chover naturalmente, esse rio vai aumentar a sua capacidade. Então, o ideal é que você não construa naquele espaço. É muito comum, muito característico ali na região do Maracanã. Você que costuma ir ao Maracanã, tá lá no Maracanã torcendo pro teu time. Começou a chover aquele temporal, já bota a mão na cabeça, né, bota a mão no peito e fala: meu irmão, deu ruim. Por quê? Porque vai demorar para chegar em casa. Geralmente ali o rio Maracanã transborda e aí essa planície de inundação dele, ele ocupa essa planície de inundação e aí gera problemas. Tanto que ele tem uma obra muito famosa, né, do mergulhão, né, do piscinão, perdão, para tentar absorver essa água, porém mesmo assim gera muito, tá, muita inundação naquele espaço, assim como em outras grandes cidades do nosso território. Belezinha? Alegria? Então a inundação também é um problema ambiental que ocorre nas zonas urbanas. E assim a gente termina o nosso módulo 5, tá? Da Geografia 2. Alegria? Então, galera, é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí para saná-la. Professor Pedro Gabriel, trabalhando com você.